Boa noite, gente. Boa noite, como estão vocês? Me contem se vocês estão me escutando bem, me ouvindo bem. Que ainda estava ali na esperança de conseguir logar no YouTube. Mas enfim, o YouTube realmente não me quer. Não é possível, gente. É muito treino, é muita coisa. Eu já vi tanto tutorial, tanta coisa para esse YouTube, para ele me deixar na mão assim. Mas é isso aí. Vamos falar de ansiedade. O que vocês entendem por ansiedade? Coloca nos comentários. O que mais você reclama que na sua opinião é ansiedade? Vou só trocar a posição aqui do que eu tinha montado um espaço para o YouTube, não vai acontecer. Como a ansiedade se manifesta em vocês? Eu sempre pergunto nos meus atendimentos, principalmente na medicina chinesa, que tudo depende muito do que, né, o paciente tem naquele momento. A gente sempre tem como base o que o paciente sente, porque todas as doenças internas, né, como é visto na medicina chinesa, todas as doenças internas, ela tem um fator emocional muito importante. Então, é sempre como é a ansiedade para você. Todas as vezes que falo com uma pessoa, começa a chorar, isso é normal? Não. Não é normal. Pode ser sim ansiedade, pode ser trauma, que é um tipo de ansiedade também. Algumas formas de trauma, gente, ela vem se manifestando como ansiedade. Não é normal você chorar, porque aí a gente denota uma condição de não ter controle, né? Mesmo sabendo que não há necessidade, que não tem, né, o desejo de chorar, a pessoa chora, né? E aí não é normal, é importante a gente, principalmente o choro, gente. O choro o choro tem a ver com tristeza, mas o choro, para a medicina chinesa, tem muito a ver com coração. E coração, para a medicina chinesa, ela é a mãe de todas as emoções. Então a gente tem que averiguar como que está o nível emocional geral, tá? Para a gente compreender. E eu acredito que aí, gente, só a acupuntura, tá? Só a acupuntura mesmo, para a gente ter um resultado bem bom. Lógico que dá pra gente usar uma terapia, dá pra gente pensar em florais de bar. Um floral perfeito, né, para uma situação assim de choro que não tem um bom controle, que é o chicory e o cherry plum. Cherry plum não, cherry plum mesmo. O cherry plum o cherry plum ele vem como controle, né, pra gente ter autocontrole. E o chicory ele trabalha desapego. Porque talvez esse choro em relação a uma pessoa, né, tenha uma relação de apego àquela pessoa. Então a gente trabalha aí desapego e um autocontrole. Os florais caíram muito bem. E sem dúvida a acupuntura. Mas sempre tem um pensamento que vai. Isso, gente. Ó, esse exemplo aqui é o clássico. É o que a gente chama de sintoma clássico. Pensamento negativo e a antecipação. A antecipação é... Cadê? Deixa eu voltar bem aqui para mim ver.
Pensamento negativo, sempre que planejo as coisas, mas sempre tenho o pensamento que vai dar alguma coisa errada. Isso é o que a gente chama de antecipatório, né? Aquele pensamento antecipatório de que vai dar alguma coisa errada. Isso é uma disfunção muito característica de ansiedade, eu ter um pensamento disfuncional e totalmente fora do contexto, né? Porque, por exemplo, se eu for pular de asa delta, né? Eu posso sim ter um pensamento que de repente eu posso cair, né? Pode acontecer alguma coisa, né? Ali tem um pensamento negativo que tem ali uma correspondência com o risco. Mas se, por exemplo, você vai resolver uma coisa da qual você sabe todas as etapas, né? Tá tudo ali, você sabe como fazer e ainda assim você tem um pensamento muito negativo, isso é totalmente disfuncional. E a gente tem que tratar, tem que dessensibilizar esse pensamento, né? Pode ser com floral, aí cabe muito a meditação. A meditação, e a gente vai falar mais à frente, mas a meditação tem essa capacidade de acalmar a mente. Porque, veja, eu estou pensando uma coisa que talvez a chance de acontecer é de, sei lá, 2%, 10%, sabe? Então, é um pensamento negativo fora ali do contexto, né? Que a gente sempre tem que avaliar a questão de contexto. O que vai, né? E a gente começa a live assim, começando mesmo, aqui. O que vai diferenciar, o que vai nos denotar a diferença entre uma ansiedade patológica de uma ansiedade fisiológica. Vai ser sempre a intensidade, a duração, intensidade e duração, a frequência e o quanto que aquilo limita a vida, né? O quanto que limita a qualidade de vida da pessoa. Ter ansiedade uma vez ou outra tá tudo certo, eu não posso ter 15 dias no mês. Eu não posso ter uma ansiedade que 2 dias antes do evento acontecer, eu já estou tendo ansiedade e eu tenho ansiedade antes, durante e depois do evento em questão. Ali a duração. E sempre a questão de que, por exemplo, o exemplo de pular de asa delta. Ali realmente cabe uma ansiedade maior, né? Há um risco significativo, né? Mas se andar de bicicleta, por exemplo, vamos lá, pular de asa delta e andar de bicicleta, né? O coração é para apertar bastante quando eu for pular de asa delta, porque é o mais perigoso. Se eu sentir a mesma coisa andando de bicicleta, tá totalmente disfuncional, né? E é o que acontece na ansiedade patológica. É como se a gente, né, lidesse com um monstro, né? Uma coisa muito séria vai acontecer. Indo apenas resolver uma coisa no banco em Picos, por exemplo, né? E resolver alguma coisa ali no mercado, né? E o coração começa a bater muito forte, sendo que é só uma coisa assim que você já sabe como fazer, o que vai acontecer. Lógico que sempre há imprevistos, mas não justifica você ter muitas vezes um pensamento extremamente negativo, indo resolver alguma coisa ali, né? Ali num lugar que você já conhece. E aí a gente vai falar um pouquinho aqui, a gente vai focar principalmente aqui no patológico, tá? Porque a ansiedade normal, natural, ela vai ter 3 alterações, né? Que é comum. Eu fiz até um vídeo, tá no YouTube, que eu falo bastante, comparando ali a ansiedade normal da ansiedade patológica. Esse aqui. Vocês estão me vendo, gente? Aqui deu um delay. Só olhar bem que os comentários que eu voltei. Sim, ó. No caso, é uma criança
que todo dia que vai à escola começa a chorar, não quer ir de forma alguma. Isso é um começo de uma depressão ou ansiedade? Nesse caso especificamente, eu não sei qual é a idade do seu filho, mas a gente tem que avaliar se essa criança não está sofrendo bullying na escola, tá? Porque muitas vezes as crianças não querem ir por causa disso, né? A gente tem que eliminar essas outras coisas, porque ele chorar para não ir é uma forma de defesa. Então ele está se defendendo de quê, né? Porque ele, né, ao chorar, né, impediria ele de ir à escola. E isso vem como um mecanismo de defesa. Ele está se defendendo de quê? Aí a gente precisa ver. Porque assim, pode ser ansiedade, pode ser uma depressão sim, mas a gente tem que avaliar, tá? Realmente ele precisa ser avaliado. Como é o contexto, né? Como é esse contexto? Por quê? Por exemplo, ficar nervoso para ir à escola no primeiro dia de aula é normal, né? Ficar ansioso ali até um dia antes do primeiro dia de aula é normal, né? Eu com controle na mão. É normal, mas ele está impedindo de ele ter a formação adequada. Então, a qualidade de vida dele está sendo alterada, né? Está sendo comprometida. Então, a gente precisa avaliar. Avaliar se não tem traço de trauma, se não tem essa questão de bullying, porque é muito comum nas escolas, gente, infelizmente, né? E o bullying também traz ansiedade, tá? Muitos pacientes que sofrem bullying na escola desenvolvem ansiedade, né? Porque é um medo do que pode acontecer na escola e ele nem invariavelmente tem que ir. Então pode ser isso, a gente tem que investigar, certo? A criança tem 5 anos. Não, a gente tem que investigar, tá? E para ontem, tá? Uma criança de 5 anos que chora muito para não ir para a escola, a gente precisa investigar, tá? E minha equipe multiprofissional, tá? Eu atendo crianças, né, especificamente, mas vale a pena a gente investigar, viu? E investigar a fundo, conversando com ele, né, conversando com mães, com irmãos, se ele tiver, pra gente rastrear, ainda que seja em ansiedade, a gente tem que rastrear ali os gatilhos pra gente dessensibilizar eles. Muita gente associa roer unha com ansiedade, procede muito, né? Uma forma, a ansiedade fala sobre movimento, né? Eu li até hoje um livro que falava isso, né? Que há a mente em movimento, mesmo você estando parado, você está em movimento, né? A inércia do movimento. Então, o ato de roer unha gera esse movimento, né? Que eu estou em movimento, minha mente está em movimento e eu também. Então, é um traço. E olha, gente, falando em acupuntura, uma das coisas que eu mais, né, noto quando a gente faz tratamento de ansiedade com acupuntura especificamente é que isso da unha, né? Geralmente eu pergunto nas minhas avaliações se rói unha e aí a gente vê 3 semanas depois ele não tá mais roendo unha. É um dos resultados mais significativo, né? Que eu acho, assim, que é mais fácil de ver, não significativo, né? Significativo é como o paciente se sente melhor. Isso é o que realmente é significativo. Mas é porque a gente vê na unha mesmo, viu? É bem legal. Conheço várias crianças, sim, crianças têm muito isso, tá? Muito isso. De roer unha quando tá agitado, né? Tá ansioso. Tem muito isso. E no caso de criança, já que a gente tá falando de criança aqui, né? Do exemplo, da dúvida de vocês, crianças e telas não funcionam, tá? Crianças e telas, ou seja, criança com tablet, com telefone celular, tem que ser com horário restrito, tá, gente? Isso todo dia está saindo um estudo cada vez mais robusto, cada vez mais seguro, que crianças e telas não funcionam, tá?
altera o desenvolvimento cognitivo, é um precursor absurdamente, é um fator para ansiedade em crianças, o uso de telas, tá? Então, assim, é uma coisa, eu sei que é muito difícil, gente. Uma criança difícil, a gente tem a tendência, é natural pra gente ter a tendência de dar alguma coisa com que ela fique quieta pra gente fazer as coisas. Isso é muito da gente, mas está prejudicando muito, principalmente o aprendizado, tá? Tem um livro aí que eu não li ainda, mas o que eu vi a discussão dele é que a gente tá tendo uma geração com QI menor. E por que esse QI tá menor? Né? Por quê? Porque a gente não aprende mais direito por causa do estímulo que a gente está tendo com a internet. Então, assim, ansiedade, criança, a primeira coisa que eu peço é para tirar telas. É difícil? É, mas é bem possível, tá? A gente tem várias mães aí que tiram de letra, graças a Deus. E a ansiedade, tem uma coisa que eu achei interessante. Vocês sabiam que toque é um tipo de ansiedade? Muita gente não associa o transtorno obsessivo compulsivo como um tipo de ansiedade, mas é um tipo de ansiedade, o toque. O transtorno de pânico é um tipo de ansiedade e as fobias, né, os medos exagerados são tipos de ansiedade. E aí a gente engloba muitas disfunções, nesse caso, quando a gente pensa nessa ansiedade geral, né? O medo exagerado, o medo de coisas que não correspondem, né, ao perigo que elas causam. Por exemplo, tem medo de barata, tem medo de borboleta, porque assim, existe o medo de barata, assim, porque ela é nojenta, e existe o pânico de barata, o não poder ver, por exemplo. E isso pode se categorizar como um toque e é um tipo de ansiedade. Boa noite, Aurijane. Então, gente, sinais de ansiedade. Vamos lá. Sinais de ansiedade patológico. Físico, né? A ansiedade normal, ela vai causar algumas alterações físicas, como aumento da pressão, né? Aumento do batimento cardíaco, aumento da frequência respiratória, porque a ansiedade, como ela vem, né? Ela é benéfica, ela vem pra gente preparar o corpo para, numa possível necessidade, tomar uma ação rápida, né? Se defender, correr, né? A história da fuga ou luta, ela causa essas alterações, mas quando ela é patológica, você não tem nada absurdo na sua frente, mas seu coração tá a mil. Inclusive nada, né? Porque muitas crises de ansiedade, gente, ela não vem com um gatilho claro, né? Por exemplo, eu vou viajar e tive uma crise de ansiedade. Às vezes, você tem uma crise de ansiedade simplesmente porque acordou, né? Simplesmente porque acordou. Vem a palpitação, ou a frequência cardíaca aumenta, a frequência respiratória aumenta, né? Aquele aperto no coração, né? Aperto no peito, e não corresponde com nada. Tipo, a pessoa não passou, né, não sofreu um acidente, né? Não passou uma situação de perigo e ela entra como se o corpo tivesse entrado em estado de perigo. E isso é um sinal muito significativo de ansiedade. Manchas no corpo é sinal de ansiedade? Depende de mancha. Por exemplo, alergia é um sinal, pode ser um sinal significativo, né? O purido, uma coceira no corpo pode ser sinal de ansiedade. Manchas a gente tem que ver, porque existem manchas que são por alterações hormonais, tem manchas por exposição ao sol, e tem umas manchas que é de ansiedade, eu vou tentar explicar para vocês como elas são. Existem umas manchas que elas aparecem do nada e elas desaparecem do nada. E elas não doem, elas não foi machucado, mas elas parecem com machucado. Que são manchas esverdeadas. Não sei se já aconteceu com vocês, mas eu tenho pacientes que, principalmente nas coxas, aparecem essas manchas
e elas não são doloridas, né? Não é machucado porque não é dolorido. E elas desaparecem também do nada. Do jeito que elas vieram, elas vão embora. E a gente correlaciona assim esse tipo de mancha com ansiedade. E aí a gente, né, conhecendo o paciente, a gente vai cruzando, né, trazendo para ele, organizando ali o pensamento dele, e a gente consegue perceber que tem relação, às vezes, com alguma coisa que aconteceu, que ele não digeriu bem, né, emocionalmente bem, e aí surge, né, aquela mancha. Ciclo menstrual também aparecem algumas dessas manchas. Essas manchas, para a medicina chinesa, a gente pode pensar em estagnação de Qi de fígado, que tem relação com ansiedade também, né? Porque o fígado é um dos órgãos que altera ali no quadro de ansiedade. Isso em medicina chinesa, tá, gente? Não é em ocidente. Então não vá pensar porque é ansioso, você tem um problema no fígado. Não é isso. Na medicina chinesa a gente interpreta os órgãos de forma diferente, a nível de energia. E aí sim, no quadro de ansiedade, a gente tiraria aconteceria ali né, o aparecimento de manchas, assim como a irritabilidade, que é uma marca característica da ansiedade. Sim, a pessoa tirou um cochilo e quando acordou, sentiu o coração que estava a mil, achando que tinha alguém entrando na casa. Isso pode ser um sinal de ansiedade? Pode sim, se, e aí a questão de contexto, se esse paciente passou por um assalto, por uma situação de perigo, a gente talvez não categorizasse como uma crise de ansiedade. Mas se esse paciente não passou recentemente por uma situação de perigo e ele sonhou ou teve simplesmente essa sensação, ele pode sim ser uma crise de ansiedade. Por quê? A ansiedade tem disso. Ele construiu mentalmente um perigo que não existe. Entendeu? Isso é ansiedade. É você criar mentalmente uma condição que não existe. Entende? A ansiedade é muito disso, principalmente as alterações psíquicas, porque as alterações psíquicas na ansiedade patológica, ela vem com sofrimento e ampliação do estresse. Então, às vezes, uma coisa uma coisa que você vai fazer é um estresse desse tamanho. Num quadro de ansiedade, o estresse é desse tamanho. Você acha que é a coisa mais difícil do mundo de fazer. É uma amplificação, né? Então, por exemplo, dormir, né? Vamos interpretar assim. Dormir é uma situação de vulnerabilidade, né? Então, eu acordo assustada, achando que alguma coisa muito ruim está acontecendo. Então, eu estou ampliando a possibilidade de acontecer alguma coisa que existe, mas é muito pequena. Entende? Mas se no contexto em que ele está vivendo, ele sofreu alguma situação perigosa recentemente, é considerado uma crise, mas a gente diz que é o que a gente chama de... que é como se fosse passageira, né? Ela está vivendo ali uma fase mais difícil, o corpo está respondendo a essa fase e pode ser que ele se adapte ali nos próximos 30 dias. Mas se ele não passou por uma situação perigosa, é sim um sinal de crise de ansiedade. Então vocês estão vendo que a ansiedade ela é muito disso. Qual é o contexto, né? O que é aquilo que é... Por que é tão estressante, né? Por que causa aquela alteração, né? Porque a emoção predominante na ansiedade é o medo. Né? É um medo para a medicina chinesa, né? Na visão da medicina chinesa e até no ocidente. O medo é a principal emoção que envolve. E o medo, ele vem... Qual é a função do medo? Né? Quem já viu meu e-book vai ver o medo tem essa função de proteção. É pelo medo de morrer que eu não pulo do 10º andar de um prédio, por exemplo. Não é? Então, o medo tem essa função de proteção. Na ansiedade, eu tenho uma necessidade, né? O corpo entra no estado de busca por proteção num contexto que não existe. Entende? Que tipo, não tem
um tigre atrás de você, não tem um leão atrás de você, né? Você não precisa preparar o seu coração, né? Deixar o seu coração a 1000 para se preparar para correr de um leão se ele não existe. Entendem? Isso é ansiedade. É uma desproporcionalidade entre o evento, que pode sim ser um evento estressor, mas a resposta que seu corpo dá a esse evento estressor. E aí, gente, vamos cuidar, sabe? É muito bom quando o paciente chega para mim dizendo, Magela, eu tive uma crise de ansiedade, uma crise eu acho que é ansiedade e eu quero me tratar. Porque, gente, quando o paciente teve inúmeras crises, uma atrás da outra, é um paciente que está em sofrimento mental. E ele não está em sofrimento somente ali na crise específica, né? Por quê? A ansiedade tem um processo de retroalimentação absurdo, que por um medo exagerado me gerou uma crise, certo? E a crise foi tão ruim, né? As características físicas, o batimento, a falta de ar, a respiração ofegante, né? A dor no peito foi tão ruim que é uma coisa absurdamente ruim de passar. Aquilo faz com que eu tenha medo de passar de novo. E por eu ter medo de passar de novo, eu fico mais ansioso e com mais ansiedade eu me exponho a uma nova crise com mais facilidade. Então, ter medo de ter uma crise faz com que você tenha mais crises. Entendem como essa retroalimentação é muito difícil, é muito desgastante para o corpo? Isso gera ali esse sofrimento, um sofrimento mental. E que, infelizmente, a ansiedade ela vai ser porta para várias outras doenças, como depressão, a bipolaridade, né? Tem alguns relatos que mostram ali como um fator de risco, que a gente chama, né? Um fator de risco para o desenvolvimento daquelas outras doenças. E a depressão é uma delas. A gente tem vários números, gente, eu não vou falar assim porque eu já achei estatísticas bem diferentes, mas o risco de um paciente que tem ansiedade ter depressão pode ser até 50% maior do que um paciente que não teve ansiedade, não ansiedade normal, mas ansiedade patológica, transtorno de ansiedade, né? Transtorno de ansiedade, que é a ansiedade patológica diagnosticada, um paciente que teve depressão, né? De todos os pacientes que têm depressão, digamos assim, 50% deles tiveram ansiedade também, anterior ou até junto, né? Porque existe ali a situação de ter as duas coisas ao mesmo tempo, que é muito difícil também, que é um outro quadro que requer muito cuidado, tá? E deixa eu ver o que mais. Gente, vão me dizer nas dúvidas de vocês. E, gente, essa pergunta, viu? Como manter a mente em dia? Como constantemente checar se você e as pessoas ao seu redor estão mentalmente ok? Gente, eu acho que eu faço essa pergunta diariamente, né? Porque assim, como que eu sei que mentalmente eu estou saudável? Né? Tem alguns critérios, né? A gente consegue até fazer vários tipos de avaliação, mas eu sempre pergunto como que estão as emoções, né? E aí eu foco nas 5 emoções da medicina chinesa. Você tem raiva com muita frequência? Você tem medo com muita frequência? Você tem tristeza? Você tem excesso de alegria, que é aquela hiperagitação? Se você tem essas emoções ali em excesso, ou de repente metade de um mês eu passo triste,
mentalmente você não tá bem. Eu sinto raiva, né, excesso de raiva 3 vezes na semana. Eu acho isso muito, gente, viu? Muito, né? E assim, passar raiva acontece, mas assim, não é pra você viver com raiva. Então, sempre quando eu penso o que é uma mente saudável, eu foco na matriz, que são as emoções, e com que frequência essas emoções estão acontecendo com você, tá? E como blindar, que eu acho que é o ponto mais importante, como blindar sua mente. Sem dúvida, gente, meditação, sem dúvida. Meditação e escrita terapêutica. Porque, Major, coisas assim, nem é coisas como é que se diz? Não é tão coisas tão caras, né? Digamos assim. É porque o simples é o que funciona, gente. Simplesmente o simples é o que funciona. Meditar é você sentar e escutar qualquer coisa, né? Você pode simplesmente prestar atenção na sua respiração, né? Inspira, expira. Ficou 5 minutos ali já é meditação. Não tem essa de que a mente precisa estar vazia. Não. Você precisa estar no momento presente, com atenção em alguma parte do seu corpo. Hoje a gente tem meditação gratuita aí na internet, todo lugar. Principalmente as meditações guiadas, né? Como o Mindfulness. Que acaba sendo até mais fácil, é o que eu mais recomendo, porque tem ali um som de alguém te guiando, alguém falando com você. Então você não se perde tanto nos pensamentos, porque você está escutando alguém. Assim como tem o terceiro tipo de meditação, que é de campo aberto, que é você escutando um som, e um som aleatório, né, na verdade, que geralmente são os mantras, né? Mas assim, um som aleatório, e aí você só, né, se deixa o pensamento levar pelo aquele som. Dá pra você fazer sozinho em casa, super barato e funciona. Escrita terapêutica. Eu nem sei se esse termo existe especificamente, mas eu acho que deve existir. Que na verdade eu pratico, gente, há algum tempo, que foi uma psicóloga que me pediu. Ela disse, Magela, escreve tudo que você está sentindo, depois tu joga fora, né? E eu passei a fazer com muita frequência. E eu acho que isso super funciona, porque você gera o que é autoconhecimento, né? Quando você escreve, essas características da ansiedade, elas dão espaço. Por quê? Quando você escreve, às vezes você percebe, nossa, por que eu tô sentindo que isso é um absurdo? Não foi uma coisa tanto assim. Ou então, por exemplo, você percebe, olha, isso aqui eu não tolerei porque dentro dos meus valores, eu acho que isso não é legal. Então, a partir de hoje, eu vou evitar essas situações, eu vou evitar essa pessoa, ou eu vou conversar com ela e dizer que por que eu não gosto disso, né? Tá? Com base nos meus valores. Então, assim, essas duas técnicas que eu passo para todo paciente meu, é uma luta para eles fazerem, mas assim, é onde eu vejo os resultados fantásticos. Meditação e escrita. Escreva o que você sente. Isso é curativo. A maioria dos fumantes tem ansiedade. Sim. Isso aí é válvula de escape. A gente pode construir válvulas de escapes boas e ruins. Válvula de escape boa. Fazer uma atividade física, né? Que vão ali controlar o que você sente, né? Melhora, né, o seu controle, melhora o seu lidar com as emoções, melhora ali a sua ansiedade, só lhe traz benefícios. Mas tem as válvulas de escapes que invariavelmente causam danos ao seu corpo, que é o caso do cigarro, da bebida, do jogo, né? No sentido de vícios. Os vícios, ele vem ali muitas vezes como no sentido compensatório, né? Eu quero compensar o não estar bem emocionalmente, né? O não lidar com aquilo, eu me escondo, né?
Na medicina chinesa, a gente vê os vícios como se fossem máscaras, né? É uma máscara que a pessoa coloca para não encarar, né, aquilo como tem que ser, digamos assim. Eu não quero encarar, então eu uso alguma coisa, no caso do cigarro, para compensar, né? Porque aí tem a questão de ele gerar algumas sensações interessantes no corpo, né? Alterar neurotransmissores que compensam ali o mal-estar que a ansiedade causa. Então, sim, é tanto que pacientes que são tabagistas, eu sempre avalio, né? Quando a gente vai tratar a ansiedade em consultório, a gente sempre pergunta se ele tem algum tipo de vício. E quando tem, a gente vai fazer ali o tratamento paralelo. A gente vai sempre trazer ali um foco nessa questão do vício para controle de ansiedade. Porque assim, sabe? Abraçar. Não conheço nenhum tabagista que não seja ansioso, na verdade, tá? Sim, sendo bem sincera com vocês. Não conheço. E aí é aquilo que, quando vai fazer alguma coisa, tem alguma coisa, ele fuma. Se normalmente ele fumar 20 cigarros, né, uma carteira ao dia, ele fuma 2. É bem isso. O ansioso é assim. E aí a gente tem que, esses são os pacientes que precisam de tratamento para ontem, porque eles precisam deixar o vício e lidar com a ansiedade. E assim, o vício que leva à ansiedade, a ansiedade que leva ao vício. Eu já escutei os dois lados, assim, né, um defendendo um lado e o outro, e sinceramente eu não sei dizer, mas eu acho que é uma coisa mútua, sabe? Porque também vem de personalidade. Existe que nos florais, por exemplo, a gente estuda a personalidade de Agrimony. Agrimony é uma pessoa que, sabe aquela pessoa que é simpática com todo mundo? Que se dá bem com todo mundo? São pessoas com muita tendência a criar algum tipo de vício. Porque ela não sabe dizer não, ela não sabe... ela precisa agradar todo mundo. E no que ela agrada todo mundo, ela não agrada a ninguém. E aí é mais fácil de cometer ali, passar a ter um vício. E é um tipo de ansiedade. Então, o Agrimony é uma pessoa mais sensível a ter ansiedade e, por consequência, desenvolver um vício, né? São a visão de medicina chinesa e visão de florais de Bach. É verdade, não é, Raquel? Com certeza ela viu assim, eu desenhando aqui a pessoa tabagista. É bem isso, gente. Eu brinco assim, quando eu começo a atender o tabagista, eu sempre penso, qual máscara ele precisa derrubar? Sabe? É sobre isso, é sobre ele, né? E não é nem eu que vou fazer isso. É ele, né, que ao longo do processo vai compreender ali os seus limites, né? Até onde ele pode ir e barrar o outro, né? Dar esse limite, aprender sobre isso. Trabalhar mais do que você precisa pode ser uma válvula de escape para a ansiedade. Na verdade, trabalhar mais do que precisa já é um quadro de ansiedade, sabe? Por quê? Trabalhar mais do que precisa já dá uma sinalização de ansiedade. Aquilo que eu falei da mente acelerada. Pensa num trem andando, tic, 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 sem parar. Isso é a mente de um ansioso. Porque ansioso tem dificuldade de dormir. Exatamente por isso, porque a mente não para. Quando ele trabalha mais do que ele precisa, né? Tipo, ele consegue, trabalhando daquele jeito, pra mim estaria bom, mas eu preciso de mais. Eu preciso de mais porque de repente eu tenho medo de precisar e não ter, por exemplo. Pode ser porque eu tenho medo de ter 1 minuto sozinho e ter que encarar eu mesmo e não saber lidar com esse eu, com eu mesmo. Eu tenho que trabalhar mais porque eu preciso me sentir produtivo, me sentir útil, porque em algum momento da vida eu desenvolvi a característica que eu precisava ser muito bom
porque senão eu não tinha um lugar ao sol. Então tem muito isso, né? Porque todo excesso, e gravem isso que um professor me disse e ficou no meu coração, e é a pura verdade. Todo excesso esconde uma falta. Todo excesso esconde uma falta. Então, se eu limpo as coisas demais, por que precisa estar limpo, né? O que aquilo está escondendo? O que está me faltando aqui dentro para que eu tenha essa manifestação externa? Porque o externo reflete o interno. Se eu estou fazendo muito fora, é porque está me faltando alguma coisa dentro, né? E aí é muito válido, gente. Florais de Bach. Essa pessoa precisa lidar com ela mesma. Ela precisa olhar para ela e dizer: eu sou o suficiente. Eu sou maravilhoso. Eu sou magnífico dentro das formas com que eu vivo, né? Dentro dos meus desejos, dentro dos meus anseios. E aquilo sobre meta, gente, porque às vezes esse negócio de trabalhar em excesso, tá? Eu tô falando muita coisa por mim mesma, tá? Eu sou o exemplo claro de trabalhar em excesso. Aquilo de que metas que são fora da realidade, tá? A gente tem que ter cuidado com isso. Metas fora da realidade. Metas são bons, são combustíveis para a gente trabalhar, para a gente realizar. Só que a gente tem que construir metas que não nos matem, tá? Então, assim, porque o lance de metas, assim, de ter metas é muito bom, mas toda vez que você bate a meta, você quer dobrar a meta. Você quer dobrar a meta. Aí fica insustentável, porque tudo tem limite. E o seu corpo é o principal. Pessoas com mania de limpeza também pode ser, sim. Mania de limpeza, gente, é um sinal clássico de ansiedade também. Que aí a gente não vai classificar em TOC, né? Que é o transtorno obsessivo compulsivo, né? Às vezes é só uma mania mesmo, mas que ali é um precursor para desenvolver um TOC, que é um transtorno mesmo. Então a gente tem que tratar enquanto é mania. Mania de limpeza tem muito a ver com purificação. Por que eu quero limpar as coisas? Por que eu quero deixar tudo limpo? Porque talvez eu esteja me sentindo sujo. Em relação ao quê? Em relação a algum fato que eu não resolvi da forma que eu achava que deveria ser resolvida, em relação a alguma coisa que alguém me fez e eu me senti sujo. E aí, gente, sujo, não estou dizendo sujo no sentido físico não, tá? Interpretem isso no sentido mental e emocional, né? Sujo mentalmente. O que alguém pode ter me feito e aí vem em forma de trauma, que me dá essa necessidade de muita limpeza, tá? E assim, se for mania, tem 3 florais que resolve, viu? Resolve assim que é uma beleza. Já aconteceu aqui com vários pacientes meus. Tem um floral chamado Crab Apple, que é fantástico. Crab Apple, Mimulus, deixa a pessoa sem essa mania, assim, relaxando mesmo. Porque a mania de limpeza, gente, ela deixa a pessoa tensa. Meu Deus, vai dar tempo de limpar tudo? Eu preciso limpar. Nossa, passou um vento. Tipo, a pessoa já limpou a casa dela. Já é 10 horas da manhã, já tem passado água até nas paredes. Aí passou um vento. A pessoa surta, porque ela precisa limpar tudo de novo, porque tem uma poeirinha porque o vento passou. Entende? E aí o que acontece? Nossa, mas já é hora de fazer o almoço. Já é hora, sei lá, de buscar a criança na creche. Já é hora de ir pro trabalho. Aí a pessoa fica remoendo que a casa tá suja porque passou um vento. Isso, aqui no meu consultório, volta e meia, eu pego um paciente assim. E isso é excesso, né? É só um vento. Tipo, não foi assim, né? Uma coisa que nossa senhora, sujou a casa toda. Foi só um vento, é uma poeirinha. Você pode deixar para limpar no outro dia, entende?
E aí a gente precisa tratar, porque isso limita a qualidade de vida dela. Porque ela foi buscar a criança, ela foi fazer o almoço, ela foi trabalhar, mas ela foi. Tem que limpar a casa, tem que limpar a casa, tem que limpar a casa, tem que limpar a casa. Isso é um pensamento, pensamento intrusivo. A gente não vai categorizar ainda como compulsivo, mas vamos pensar em intrusivo. Que é um que está ali alterando a capacidade cognitiva dela. Ao invés de ela estar pensando no relatório que ela está fazendo, ela está pensando em limpar a casa. Entende? Então aquilo está atrapalhando o momento presente. E isso é ansiedade. Não, né? O mesmo da Dilma, a gente não tem meta, mas se a gente atingir a meta, a gente dá a meta. É bem isso. Ah, esse é de sociedade, gente. Em uma sociedade que preza por essa entrega completa do profissional para o trabalho, como diferenciar até o que ponto é saudável e quando se torna doentio? Eita! Essa pergunta pegou. Então, quando que é doentio trabalhar? Até que ponto? Porque assim, a gente vive numa sociedade que a gente tem que fazer tudo perfeito, né? A gente tem que ser um profissional 100% qualificado o tempo inteiro, né? A gente não pode ter um artigo que não lê, né? A gente tem que ler tudo. Mas a gente não é só isso, né? Eu li recentemente que eu fiquei, caraca, sabe assim, eu fiquei triste, doeu em mim pela pessoa. Que era assim, o cara falou assim, acabei de ser promovido, mas eu tive uma crise de ansiedade. Então assim, o momento que era para ele ser feliz no trabalho, ele foi promovido. Ele teve uma crise de ansiedade. Então, esse trabalho é saudável para ele? Que tipo de relação ele está tendo com esse trabalho? Né? Para que no momento em que ele deveria estar feliz, ele sofre uma crise de ansiedade. Né? Então, assim, a gente tem... isso entra um pouquinho em relação ao trabalho. Lógico, a gente tem um quadro de ansiedade também, mas a gente vai pensar muito no burnout. Porque um burnout é exaustão mental advindo do excesso de trabalho, né? É uma exaustão mental. E o burnout, eu sou paciente de burnout, que tipo, a gente não tem mais produtividade. É isso. A gente acha o limite. Então, assim, até que ponto é saudável? Até o ponto em que você consiga produzir bem, sem esquecer de que você é um ser humano, que você tenha tempo para você, que você tenha tempo para sua família e que você se sinta bem no final do dia. Essa é uma autoavaliação que eu aprendi a fazer diariamente, todo dia quando você deitar. Seu dia pode ter sido difícil, o seu dia pode ter tido vários percalços, mas você precisa se sentir bem, dizendo assim, apesar das dificuldades, eu consegui aí terminar o dia, né? Apesar de tudo. E aí o exercício da gratidão, gente, que é uma outra coisa baratinha que faz efeito. Que é isso, terminou o dia, foi bom ou foi ruim? Agradeça. Agradeça. Simplesmente agradeça. Isso vai fazer um efeito no seu cérebro tão grande, mas tão grande, que você não tem noção, assim, é um ansiolítico fantástico, sabe? Porque ele vai gerar dentro do seu cérebro as coisas que a gente quer gerar com o remédio para ansiedade, entende? Então, assim, é difícil, sabe? Porque se você trabalha muito, você quer muito resultado, é muito difícil no final do dia você agradecer se você não tiver cumprido, sei lá, alguma coisa que você queria. Mas agradeça mesmo assim. Amanhã, de repente, eu vou ver por quê, né? E gerenciar o tempo, que é aquilo que eu falei das metas. Gente, um dia só é 24 horas, tá?
Eu falo aqui por mim. Eu coloco 50 coisas em 24 horas. Só que das 24 horas, 8 eu preciso estar dormindo. Então, das 24 menos 8, vai sobrar ali. Porque 16 horas é 16. Faz a conta comigo, gente. A mente de um paciente, né, que passa por burnout, ela fica dando uns delay. Mas acho que é 16. Você tem que ter tempo para você, tem que ter tempo para comer, né, para as suas condições fisiológicas, se alimentar, enfim, tomar banho e trabalhar. Então, assim, hoje eu criei uma regra, assim, bem pessoal minha, de não trabalhar mais do que 8 horas diárias. Porque eu já trabalhei de 16, já trabalhei 14, já trabalhei 12. Então, assim, não compensa. Só o que eu posso dizer é que não compensa. Vai vir ansiedade, vai vir burnout, vai vir uma depressão, vai vir um transtorno de pânico. É muito comum também, né, em pessoas que trabalham em excesso de transtorno de pânico, tá? Então, vamos aí pensar em ponderar, né? E aí entra a questão do autoconhecimento, que é uma outra ferramenta fantástica para a gente lidar com a ansiedade. O que me estressa? O que me causa ansiedade, né? Eu me senti ansioso. Por quê? Em qual contexto? O que isso significa para mim? Porque aí eu vou criando os meus valores, né? Quem sou eu diante da adversidade, né? Quem sou eu? O que eu tolero, o que eu não tolero? Porque eu posso evitar. Vocês vão concordar comigo que se, por exemplo, pular de asa delta é uma coisa muito perigosa para mim, eu não vou pular. E isso vale, gente, para coisas do dia a dia, viu? Vale para coisas do dia a dia. Pode ser que você não tolere determinada pessoa. Você vai ficar, meu Deus, será que eu vou ver fulano? Meu Deus, será que fulano vai? Mas se for uma situação em que você possa simplesmente dizer, fulano, não participe mais, fulano, não vá mais, faça. Ou se for uma condição que você possa não ir mais. Entende por que é importante a gente se conhecer? O que me causa ansiedade? O que me deixa ansioso? O que me deixa triste? O que me deixa irritado? Que são características aí da ansiedade, né? Pensando em emoções. Então, a ansiedade tem essa questão do hiperalerta, né? O coração palpitou. Tinha alguma coisa que aconteceu ali antes, né? Horas antes, um dia antes. O que estava na sua cabeça ali remoendo para que você ali chegou ao pico ali de uma crise de ansiedade, né? O que aconteceu? Porque a gente tem que aprender. Limite, gente. Outra ferramenta para lidar com a ansiedade. Aprenda a dizer não. Aprenda o limite. Qual é o seu limite? Sabe? Qual é o seu limite? O que é tolerável para você? O que não é tolerável? Que aí vem os tipos de personalidade. Por exemplo, uma pessoa introvertida é um tipo de pessoa, gente. Ela não é com a pessoa errada ou certa. É uma personalidade. E tem a extrovertida. Extrovertida vai ser ótimo para ir para a festa. A introvertida pode ter uma crise de ansiedade em uma festa. Então ela vai ficar tentando ir para a festa, sendo que ela é introvertida, é da personalidade dela, e que ela pode arranjar grupos de amigos que sejam também introvertidos e que ao invés de ir para uma super balada, prefira tomar um chopp no barzinho com música ao vivo, música mais tranquila. Entende? Que quando eu me conheço, eu posso ser capaz de não me submeter a situações que me causam ansiedade. Entende? Então, assim, o autoconhecimento ele é essencial. E aí a gente tem várias ferramentas para a gente descobrir, né? Quais são as minhas características. Tem vários tipos de teste na internet, você acha. E você mesmo fazendo assim. O que é importante para mim? E começa no básico, né? Importante para mim ter dinheiro, ter casa, ter carro? Não. O que é importante para mim sentir ao acordar e antes de dormir? Eu quero me sentir satisfeita, né? Então, o que eu vou fazer ali no meio do caminho para ter essa sensação,
né? Como é o tipo de trabalho, tá? Porque assim, trabalhos que causam ansiedade, eu sempre posso mudar, né? Eu sei que é muito difícil, gente, é muito difícil, né? Assim, eu falando, parece que é só apertar um botão. Não é. Não é de jeito nenhum. Um paciente ansioso, ele vem de uma história de vida, né? Ninguém é ansioso assim, amanheci ansioso. Não é assim. E na medicina chinesa a gente tem uma regra que eu achei muito legal, que é: o tempo que você levou para adoecer é a metade do tempo que você vai levar para ficar bom, né? Então, se eu sou ansiosa desde criança e eu tenho 30 anos, eu vou levar 15 anos para ficar bom. Mas assim, gente, não levem a ponta do lápis, não é assim. Eu vou precisar de 15 anos de tratamento para ficar boa de ansiedade, não é isso. É que lembre-se que se eu levei um tempo para construir essa história de doença, eu vou levar um tempo para desconstruir. E que vai ser uma desconstrução dia a dia, minuto a minuto, né? Como que eu posso pensar diferente para não ter esse pensamento acelerado, né? Os pensamentos negativos, né? Como que eu posso fazer isso? E aí a gente vai, né? Tudo que eu já falei, meditação, florais de bar, acupuntura, aromaterapia, são fantásticos para a gente trabalhar todas essas condições. Então deixa eu olhar bem que o tempo. Gente, já vai dar um tempo. Então vamos fazer um balanço aqui. Ai, gente, tem umas alterações físicas que eu esqueci de falar, que é muito comum, gente. Tontura e vertigem, falta de apetite, excesso de apetite, dor muscular, tique nervoso. Tique nervoso é isso, sabe? Bater os dedos na mesa, balançar as pernas. Por quê? A mente está acelerada, eu preciso acelerar o corpo, roer a unha. Alteração de fala também. São alterações que a gente vê. E o sono que eu falei também, né? Que insônia e ansiedade andam de mãos dadas, né? Mas insônia e ansiedade tem que ser uma live só para isso. Porque a gente tem que entender todo o mecanismo da ansiedade e todo o mecanismo do sono. Só quando a gente entender os dois, é que a gente vai achar a forma de tirar o que precisa de cada um para a gente corrigir o sono e reduzir a ansiedade. Mas, de alterações físicas, alterações cognitivas, a gente falou, os pensamentos intrusivos, os pensamentos negativos, a antecipação, o sofrimento, o estresse, o medo, que é a principal emoção, são as características mais, digamos assim, as principais características de ansiedade. Que se você tem, e aí vem a parte importante, se você se identifica com uma ou mais dessas características, procura acompanhamento, procura alguém para identificar, porque assim, quando você não sente crises significativas, é a melhor fase para se tratar. Porque quando você está tendo crises repetidamente, vai ser muito mais difícil, certo? E sempre considerar o contexto para aquilo ser ali realmente uma característica patológica, né? A frequência, a intensidade, a duração e o comprometimento da qualidade de vida. Linda, obrigada, Lândia. Quanto que compromete a sua vida? Sempre pergunte. Aquilo que eu senti, que eu passei, me incomodou ou me limitou? Se eu tiver, por exemplo, nas alterações físicas, se eu tiver uma tontura que me impeça de ir resolver alguma coisa, precisa ser tratada. Se eu tiver alterações intestinais, que me impediram de resolver alguma coisa, eu preciso de tratar aquilo ali, certo, gente?
Que mais? Que eu montei aqui um roteirinho, mas eu falo mais do que tudo, gente. Então é isso, gente. Sempre perguntem, isso me incomoda ou isso me limita? E eu acho que assim, a última mensagem. Falar um pouquinho de tratamento. Tratamentos. Eu falei um monte de coisa legal aqui. O que você pode fazer, que é o que a gente chama aqui, é o não medicamentoso, né? Não medicamentoso, que é o meu foco principal. Acupuntura, florais de bar, gente, gerânio. Gerânio é um óleo essencial que todo ansioso deveria usar, pelo menos ali há um tempo. Gerânio, bergamota, 2 óleos assim fantásticos e que sai daquele clássico da lavanda, que todo mundo passa lavanda pra tudo. É muito boa, lavanda também é boa, mas o gerânio e o bergamota você vai sentir uma diferença na hora. Florais de bar, eles melhoram suas emoções, eles equilibram nossas emoções, então ele vai ser fantástico. E a acupuntura, a medicina chinesa tem todo um olhar diferente para o corpo e para os sintomas, as sintomatologias, então a gente vai conseguir achar pontos que encaixem ali na sua sintomatologia e que te tragam equilíbrio, né? Geram os neurotransmissores que você precisa dentro de você, né? E aquilo que você pode fazer em casa: exercício da gratidão, escrita terapêutica, meditação, e aqui meditação com comprovação científica, viu? Então, assim, você pode procurar nas melhores bases de dados, você vai ver meditação para ansiedade, funciona e funciona. Simplesmente funciona. Faz que funciona. E, partindo para a equipe multidisciplinar, psicólogo é essencial. Como você lida com o mundo dentro de você. Vai mudar totalmente a forma com que você lida com a ansiedade. E lembrar sempre que quem diagnostica transtorno de ansiedade é o psiquiatra e, dependendo das alterações, é necessário aí a gente ir para um tratamento medicamentoso. Mas eu sempre digo que existe um vão enorme entre uma necessidade de tomar medicação e um tratamento que funcione. E existem várias alternativas. E sempre procure bons profissionais, porque se for profissional, ele vai identificar se você precisa de medicação e lhe encaminhar no tempo certo. Porque medicação em excesso vai atrapalhar e em falta também. Então a gente precisa ter esse equilíbrio. E bons profissionais vão conseguir lhe direcionar, tá? Aqui mesmo, nos meus atendimentos, tenho sim vários casos que não precisaram de medicação, assim como tiveram casos que no primeiro atendimento eu precisei encaminhar. Então, é isso, gente. Cuidem-se, né? Adorei as perguntas. Saúde mental, gente. Cuidem da saúde mental de vocês. Não esqueça, todo excesso reflete uma falta. Então, se eu estou pensando demais, onde é que está faltando equilíbrio aqui, né? E se você não parar para cuidar da saúde, você vai parar para cuidar da doença. Isso também é um clichê que todo mundo sabe e a gente só tem que pôr em prática. E por último, o pensamento dos florais de Bach, do criador dos nossos florais, Eduardo Bach. Toda doença, todo incômodo, tudo que alterar dentro de você e em você é um chamado para que você ache o seu caminho, o seu verdadeiro caminho. Então, nunca olhe para uma doença do ponto de vista de que de um ponto de vista negativo, de um ponto de vista ruim, de um ponto de vista penoso, pesado. E olhe como uma oportunidade. Se o meu corpinho, gerou essa alteração, ele está querendo me dizer que esse não é o melhor caminho para mim viver. Qual é um outro caminho que eu posso tomar para viver melhor? E certamente você vai achar esse caminho, viu? Certamente. Então é isso, gente. Falei demais, espero ter contribuído aí com vocês para falar um pouquinho mais,
quebrar aí alguns pontos sobre a ansiedade e precisando de atendimento especializado, estou por aqui, só entrar em contato e faça tudo o que eu falei aqui, né? Falei um monte de coisas super fácil de você fazer aí na sua casa. Faça por 30, 60, 90 dias, faça por um ano. Que aí você vai fixar como um hábito e vai conquistar ali os resultados, certo? Não existe pílula mágica, mas existe tratamento, existe mudança e cura. Você pode encontrar a sua cura, viu? Qualquer que seja a situação. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. E até aí uma próxima live, que eu espero que a gente consiga fazer aí no YouTube também depois. Certo, gente? Não deixem de compartilhar, vou deixar salva também, né? Que me perguntaram mais cedo, vou deixar salva a live. Então, compartilhe aí com quem você acha que pode ter ansiedade, gente, que vai ser 90% das pessoas ao seu redor, tá? Infelizmente, tá? E quanto mais a gente conhecer, mais fácil é tratar, mais fácil é de a gente ter uma sociedade mais saudável, tá? Porque isso é sobre como vai ser o nosso futuro. Quanto mais saudável nós formos agora, melhor nós vamos construir um futuro. E que é um outro pensamento lindo da medicina chinesa, é que eu não vivo em uma bolha. Então, quanto mais pessoas saudáveis tiver no mundo, o mundo será melhor para mim. Então, se eu quero um mundo melhor, eu quero que o máximo de pessoas sejam o mais saudável possível. Tá certo? Essa aí é uma das minhas missões no mundo, tornar o mundo um lugar mais saudável. E se você puder contribuir, então compartilhe aí com alguém que você acha que vai gostar. Então, beijo no coração, muita paz, paz nesse coração de vocês, paz na sua mente. E não esqueça de buscar aí a sua saúde interior, porque reflete o seu exterior.